Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Viana Júnior e esse é o nosso canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. Talvez a mais antiga forma de história seja a história militar. Heródoto, autor das histórias, relatou minuciosamente as guerras gregas e persas entre os séculos IV e V, assim como Tucídides, cujos textos históricos mais antigos que chegaram aos nossos dias sobre guerras lhe são atribuídos, como a história da Guerra do Peloponeso, enfim. Mas a história que trataremos no vídeo de hoje é a guerra travada não contra um povo, mas contra o fogo, na cidade da Bahia, como era chamada a capital baiana no século XIX. E não estou falando do sol, do calor no ano inteiro, dos trópicos de cá. Mas como assim, professor? Guerra contra o fogo? Sim, veremos aqui que um dos grandes inimigos do povo baiano e das riquezas materiais da terra, o tetraedro do fogo, o quê? Que é a combinação entre calor, combustível e comburente, que formam a reação em cadeia. Tudo isso para que possamos compreender a importância e o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para a sociedade baiana, que tem por lema vidas alheias, riquezas salvar. Mas antes, a nossa vinheta. Antes de falarmos do assunto do vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não se esquecendo de ativar o sininho, que é uma forma de incentivar o nosso trabalho. As minhas redes sociais estão linkadas aqui embaixo e tem uma variedade de publicações relacionadas aos temas aqui abordados. Muito bem. Esta história se inicia quando o Brasil e a Bahia passavam por grandes transformações sociopolíticas e econômicas. Eu estou falando dos acontecimentos ocorridos após a independência do Brasil em 1822. Nesse período, a província da Bahia, que reunia a capitania da Baía de Todos os Santos com as capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro, contava com um serviço de incêndio precariamente executado pelo Arsenal da Marinha, localizado próximo à Igreja da Conceição da Praia, que dispunha de 2 bombas e contava com o serviço voluntário de todos os funcionários públicos ao toque dos sinos das igrejas mais próximas à ocorrência ou ao sinal da fumaça. Os vizinhos auxiliavam os bombeiros mandando seus escravos encher barris com água nos chafarizes e fontes. No ano de 1833, fortes chuvas ocasionaram deslizamentos de terras por toda a encosta da montanha, assim como diversos incêndios que fizeram o vereador José Guimarães falar no plenário da Câmara Municipal sobre a necessidade de se organizar um melhor serviço de bombeiros. A partir da década de 1850, alguns incêndios, como o ocorrido em casas contíguas à alfândega, atualmente o Mercado Modelo, fez a Associação Comercial da Bahia receber uma bomba a vapor com tração humana para auxiliar no serviço de combate ao fogo. Esta mesma instituição, anos depois, sugeriu ao presidente da província a criação de uma companhia de bombeiros, sob a direção de um engenheiro inspetor de fogos e seus ajudantes. Em 1871, na freguesia da Conceição da Praia, foi instituída a Associação de Voluntários contra Incêndios.
comprometendo-se os sócios fundadores a rondarem à noite a Cidade Baixa. O período imperial na cidade da Bahia foi tristemente marcado por uma sucessão de incêndios que levaram à morte e à perda do patrimônio público e privado. Em 1880, a Companhia Queimado instalou 10 hidrantes na Cidade Baixa e daí por diante se multiplicaram por toda a cidade. Ficou mais fácil o combate ao fogo. Após a proclamação da República, em decorrência de um incêndio que destruiu um quarteirão e a ladeira do Taboão, era manhã de 4 de março de 1890, no dia ensolarado às 8h15, quando um estrondo seguido de muita fumaça e uma ensurdecedora gritaria provocou pânico na região do Pelourinho e Santo Antônio, para além do Carmo. Ocorreu o boato de que uma bala de canhão atingiu um prédio da ladeira do Taboão. Imaginava-se uma sublevação militar. Outros boatos davam conta de uma explosão na caldeira do plano inclinado. O que ocorreu foi a explosão num depósito clandestino de pólvora que funcionava nos fundos da loja de Silva, Ávila e Companhia, localizada no meio do Taboão. A polícia apurou que foi um acidente por descuido provocado por um empregado da loja que adentrou no depósito com um fósforo e deixou cair aceso, justo em cima de um dos barris de pólvora do estoque. O estrondo destruiu o casarão da loja, cujo telhado voou centenas de metros, deixando um rastro de destruição inacreditável. 7 prédios vizinhos ruíram e dezenas sofreram abalos nas estruturas. As janelas da igreja do Rosário dos Pretos desapareceram e várias casas do Terreiro de Jesus tiveram as vidraças quebradas. O fogo demorou a ser debelado, invadindo a Rua do Paço. No primeiro momento, falou-se em 27 mortos e um número incontável de feridos que encheram as enfermarias da Santa Casa da Misericórdia e outros hospitais da cidade. Mais tarde, se falou em 40 mortos. O intendente da cidade, o industrial Luiz Tarquínio, compareceu ao local do sinistro e acompanhou durante todo o dia a retirada dos cadáveres e remoção dos escombros. Um episódio que chamou a atenção dos brigadistas voluntários foi o de um africano que, soterrado, estava agarrado a um saco de dinheiro de cobre e não admitia ser salvo sem seus pertences. A tragédia do Taboão, que já tinha sido cenário de desmoronamento de terra em inícios do século XIX, foi um dos episódios mais tristes e sofridos da história da cidade. O impacto inicial fez o governo tomar medidas duras em torno do armazenamento de pólvora em áreas residenciais e comerciais. No período republicano, foi prefeito de Salvador o conselheiro José Luiz de Almeida Couto, político de grande experiência administrativa que criou, através da Lei Municipal número 124, de 26 de dezembro de 1894, o Corpo de Bombeiros da cidade do Salvador, sob o comando do capitão Leovigildo Cavalcante de Melo. As edificações e todo o acervo para o combate ao fogo foram doações da Associação Comercial. Deixa o avião passar. As edificações e todo o acervo para combate ao fogo foram doações da Associação Comercial da Bahia, Companhia de Seguros Aliança e Companhia de Seguros Interesse Público.
mas não tinha carro para transportar os barris de água. E assim surgiu o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.